Será que a gente pode realmente mudar as nossas vidas através das palavras? A resposta é sim. Existem várias teorias, vários livros, por exemplo, a física quântica, ela já deixou isso muito claro, muito validado. A psicologia usa isso, a neurofisiologia usa isso, o coach usa isso, a programação neurolinguística usa isso. Então já está validado cientificamente, já está validado por vários profissionais que as palavras que você diz, e as palavras que eu digo, e as palavras ao nosso redor, elas têm poder sim de mudar as nossas vidas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por exemplo, se você quiser ficar triste, é só você falar palavras tristes. Se você quiser ficar mais poderoso, mais próspero ou mais confiante, você vai falar palavras de poder. Eu consegui, eu vou fazer, eu tenho coragem. Ou tristes e depressivo, eu tenho medo, eu não vou conseguir, isso não é possível para mim. Tem um autor que eu gosto muito chamado Anthony Robbins, ele chama de vocabulário transformacional. As palavras que você fala, ela tem o poder de transformar. A palavra tem poder. E as palavras que você tem usado hoje e que você tem usado nos últimos meses da sua vida, nos últimos anos da sua vida, elas têm relação direta com seus resultados. E a vida que a gente leva, a vida que você leva, ela é diretamente relacionada com as palavras que saem da sua boca. E se você reparar, se você perceber, as pessoas que estão próximas a você também têm um vocabulário transformacional e um vocabulário diretamente relacionado com a vida delas. Pessoas que são mais mesquinhas e miseráveis têm um vocabulário de acordo. E pessoas mais próprias têm um vocabulário de acordo. As palavras têm um poder fundamental e muito importante na transformação das nossas vidas. E eu não quero dizer para você ficar sem falar. Não tem a ver com ficar sem falar. É falar a palavra certa, a palavra forte, a palavra que tenha endereço, que ela tenha um destino, que ela tenha uma relação direta com aquilo que você quer. Não tem a ver com a quantidade também de palavras que você vai falar, mas tem a ver com as palavras que você escolhe falar. Palavras de confiança ou palavras que te levam para um estado emocional muito ruim, negativo, para baixo. Repara só a vida das pessoas miseráveis que você conhece, que estão ao seu redor, e correlaciona com as palavras que elas dizem. Dá uma olhada, vê como é que está a palavra que ela diz com a vida que elas estão tendo. E aí você vai entender o que eu estou te falando agora. E isso é tão forte e tão forte na nossa vida que isso acontece com os nossos pais, e se você é pai também, com os nossos filhos, eu sou filho, eu ainda não sou pai, mas com os professores, com os chefes. Isso tem um poder tão forte na nossa vida, que se essas pessoas têm uma palavra pobre, empobrecida, ruim, de baixo calão, a gente tem uma vida, e as pessoas têm uma vida muito ruim, muito péssima, vida miserável, vida pequena, pequenez. Em contrapartida, as pessoas que têm um vocabulário rico, que têm vocabulário de confiança, de alegria, de estado emocional positivo, elas têm uma vida melhor. Sabe aquela pessoa quando chega no seu trabalho e fala logo bom dia, sorrindo, mostrando os dentes? É dessa pessoa que eu tô falando. Mas também tem aquelas outras que falam assim, bom dia o quê, meu? Nossa, nem acabei de acordar direito, ainda tô dormindo, nem tomei meu café direito, você já vem com bom dia. Perceba a discrepância, a diferença entre essas duas pessoas. Uma vem, bom dia, tudo bem? Como é que foi sua noite? Como é que foi seu final de semana? Olha, eu tô muito motivado para começar essa semana. E tem gente que pensa, nossa, não acredito, já vem a tal fulana que, já dando bom dia. Ou seja, tudo isso aconteceu, todo esse estado emocional, tanto de muita confiança, de muita força ou de depressão, vem pelas palavras que saem da boca das pessoas e também das tuas. Quais são as palavras mais enfraquecedoras que você tem dito a você? Palavras como incapacidade, medo, ou as palavras que você coloca numa frase, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E essas palavras e essas frases, elas têm o poder de mudar a sua vida porque elas mudam o teu estado emocional. E aí você fala uma palavra de medo, você acha que você vai ficar corajoso? Não, você não vai ficar corajoso, cara. Você fala uma palavra de insegurança, você acha que você vai ficar corajoso? Não, você não vai ficar corajoso, você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro, você vai ficar, com muitas dúvidas. Se você quiser mudar a sua vida drasticamente e rapidamente, você tem que entender, de uma vez por todas, que as palavras que saem da sua boca, elas têm mais do que o poder de um som que sai da sua boca. Elas mudam a tua fisiologia, elas mudam o teu estado emocional. E que tipo de palavra que você tem falado pra você todos os dias? E não só quando você tá feliz, não. Quando você tá triste, quando você tá com dúvida, quando você tá chateado. Porque quando você tá chateado, você fala uma palavra de poder, não, isso não vai acontecer, eu vou mudar, eu vou conseguir. O seu estado emocional muda. Olha aqui, eu falo, olha minha mão, eu vou conseguir. Eu vou mudar, eu sou capaz de fazer isso, a sua neurofisiologia muda, seu estado muda. E quando você coloca a cabeça para baixo, é difícil para mim, tá, a vida tá complicada, eu não tô conseguindo ter tantas oportunidades, o tom muda, a cabeça muda, o teu corpo muda, tudo isso começou com as suas palavras. Então, reflita nas palavras que você tem utilizado no seu dia a dia e o quanto essas palavras têm dado para você o resultado que você quer. Elas têm levado você no resultado que você quer, elas estão te levando onde você quer chegar. Quer ver um exemplo das palavras? Se você fizer uma busca no dicionário, e eu fiz essa busca também, você vai perceber que existem mais ou menos 3.000 palavras relacionadas a emoções. Mais ou menos 2.000 a emoções negativas e aproximadamente 1.000 a emoções positivas. Existe no dicionário o dobro de palavras relacionadas a emoções negativas do que emoções positivas.
Então o que você tem que fazer não é decorar todo esse vocabulário, mas escolher as palavras certas. E o exercício que eu proponho para você é um exercício muito poderoso. Eu quero que você pare para pensar e analisar quais são as palavras que você tem dito a você e que entrou aí no teu dia a dia, no teu sistema automático de palavras, das coisas que você diz, e que são fracas, e que estão te enfraquecendo, e não estão te dando poder. Pega essas palavras e para de falar nos próximos 10 dias. Sabe aquela pessoa que você encontra e você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Ela fala, minha vida, tô na correria aí. Tô na correria? O que é uma correria? Troca por, eu tô focado trabalhando em busca de um objetivo. Eu tô muito focado para realizar um projeto que eu tô fazendo. É muito melhor do que falar, como é que estão as coisas? Tô na correria. Todo dia tô na correria, toda semana tô na correria, todo mês tô na correria, vai estar sempre na correria? É uma palavra fraca, é uma frase fraca. Então, ao invés de falar, tô na correria, como é que tá o dia? Tô na correria. Não, cara, eu tô focado e num projeto que eu tenho que entregar e por isso que eu não tenho dado tanta atenção à minha família, ou no grupo do WhatsApp, ou meus amigos, ou não deu pra ir no seu aniversário. Tô dando aqui um exemplo. Começa a trocar as palavras que estão te enfraquecendo e adicionando as palavras que vão te dar poder e que vão te dar força. E faz o seguinte, coloca aqui, escreve aqui embaixo nos comentários as palavras que você tem utilizado. E fica tranquilo se essas palavras são assim, você nem percebe, tá no teu subconsciente, você nem percebe que você tem utilizado. Agora, depois dessa aula, desse vídeo, desse nosso bate-papo, você parou para pensar, pois é, eu tô falando muito isso aqui, eu tô falando muito palavrão, eu tô falando palavras de baixo calão, eu tô falando palavras que me deprimem, me colocam para baixo. Compartilha aqui, escreve, porque escrever vai te dar consciência. Eu também quero ler essas palavras. E ao mesmo tempo que você estiver escrevendo, coloca quais palavras que você pode substituir e você vai ver que um exercício tão simples e tão rápido tem um grande poder na sua vida. Em 10 dias você vai mudar drasticamente todas as suas palavras, o seu vocabulário vai mudar e, consequentemente, os seus resultados também. E por que esse exercício é tão importante para você? Porque esse exercício simples de escrever aqui as palavras nos comentários vai mostrar para você como você quer ser visto. Pare e pense um pouco. Como que você quer ser visto? Qual o adjetivo que você quer relacionar com você? Como que você quer ser identificado através dessas palavras? Serão essas palavras, a partir de agora, que tem que fazer parte do seu vocabulário todo santo dia. Você vai ver o poder que elas têm em transformar a sua vida de maneira rápida e poderosa. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.